Tá meio problemático? Tá dando para ouvir bem? Porque aqui eu fico meio, eu fico meio perdido. Nós estamos estudando sobre a graça de Deus. Já é o terceiro domingo e que a gente pôde aqui ver o que a palavra de Deus tem dito para nós sobre a graça de Deus. Esse é um tema central das Escrituras, um tema importante. Aliás, se a palavra de Deus é importante, não tem como a gente desprezar, né? Mas a graça, ela tem uma influência grande na nossa vida, a graça de Deus. A gente falou em 2 domingos anteriores já sobre essa importante doutrina central do cristianismo, né? E a gente viu que a graça é fundamento para qualquer atividade cristã nossa. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Ela é fundamento, porque a nossa confiança é na graça de Deus. Onde a gente deposita a confiança é na graça de Deus. É que Deus é bom, é que Deus faz o melhor para nós, para a nossa vida. E esse é o nosso fundamento. Então nossas ações também devem estar baseadas nisso, não no meu mérito. A graça é exatamente isso, é favor imerecido, né? Aquela definição, obrigado, aquela definiçãozinha básica que a gente já viu nos domingos anteriores, que nem arranha, não chega nem perto de se definir de fato a graça de Deus. Mas com base nisso a gente já sabe, porque eu não tenho mérito. E isso deve fundamentar a minha vida no cristianismo, em Jesus Cristo, que eu não tenho mérito. Isso é importante para nós. Mais importante dessa doutrina é nós termos essa consciência de que eu não tenho méritos diante de Deus, porque nessa a gente se perde, de achar que eu tenho algum direito e que tenho que reivindicar alguma coisa. Nessa a gente se perde o rumo. A graça de Deus é favor imerecido, e não é só visando a salvação. Nós já vimos isso nos domingos anteriores. Quando nós buscamos o entendimento a partir da queda do homem, a gente viu que o homem não tem nada, ele não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Não tem o mérito diante de Deus. Se todos nós fôssemos condenados, Deus estaria perfeito. Mas de antemão, Ele estabelece a sua graça por causa da salvação. Ele estabelece a sua graça. Então a graça de Deus tem sua origem, a gente viu isso na pessoa de Deus, né? Na essência dele, porque Deus é amor. E também a gente viu que a graça vem por meio de Jesus Cristo, lá em João 1,17. Assim, nós abordamos alguns aspectos da pessoa de Jesus, importantes. Jesus é 100% homem e é 100% Deus. Jesus é homem e é Deus. A necessidade na graça dele ser homem é porque tinha que ser alguém semelhante a nós, para entregar a vida, mas sem pecado. A substituição, a doutrina da salvação, da substituição. Então tinha que ser alguém semelhante a nós. E a importância dele ser Deus é que isso foi realizado na eternidade passada. Na plenitude dos tempos, Jesus entra na história humana para morrer. Mas essa determinação foi antes da criação de todas as coisas. Só por causa desse decreto divino, dessa vontade divina, é que nós conseguimos chegar até aqui. Porque nesse espaço-tempo da criação do mundo físico, da criação de todas as coisas, Deus vai alcançar aqueles que serão salvos. Nós temos que sempre ter em mente que Deus não está sujeito ao espaço-tempo nosso. Ele é onipresente, é onisciente, Ele está em todo lugar, Ele está ao mesmo tempo, Ele está fora do tempo. E essa é a coisa que
faz de Deus o ser diferente de nós, extremamente diferente de nós. Nós não temos, na realidade, mérito algum de coisa alguma. Não é como se nós fizéssemos uma troca de favores. Eu não tenho o que dar em troca de tudo que Deus nos dá: a vida, o ar, a água, suprimento, frutos, comida e tudo que temos para viver, para a manutenção da vida, é a graça de Deus. Por isso sempre foi, sempre será um favor imerecido. E se não fosse assim, a gente não existiria. Então nós vimos isso aí, um pouquinho só do que a gente já viu, né, nos domingos anteriores. Eu queria que o irmão abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios. Vamos dar continuidade. Hoje nós vamos ver a última vez esse tema. Não que a gente conseguiu ver, a gente não viu nada. Os irmãos vão ver muita coisa diferente do que nós já vimos aqui. Mas a gente já viu as coisas mais importantes, né? Talvez, um resumão, né? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Paulo está falando de uma maneira de viver. Ele está falando aqui, ele usa a expressão assim: eu tenho vivido no mundo, uma forma de viver, e mais especialmente para convosco, de uma forma específica, eu pus o texto ali, devia ter, de uma forma específica e de uma forma genérica. Eu tenho vivido no mundo, Paulo está dizendo, na graça divina. Então, graça, vamos já estabelecer mais um ponto sobre a graça. A graça é muito mais do que uma obra divina visando a salvação do ser humano. Ela vai além da questão do pecado do ser humano. Ela é uma provisão de Deus para eu viver nesse mundo. E o Paulo está falando isso aí, olha, eu tenho, vamos dizer assim, a gente poderia usar esse termo, né? Eu tenho orgulho de dizer o seguinte, que eu tenho vivido em sinceridade de vida, e tenho vivido não com sabedoria humana, em santidade e sinceridade de vida diante de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça de Deus. Então é uma forma de vivermos na graça de Deus, especialmente para convosco. Ele está falando com os coríntios, ele está falando com a igreja. Então, como é que ele vive na graça para com a igreja? Como é que ele vive na graça para com o mundo? Então perceba que é um estilo de vida que se requer daqueles que receberam a graça especial de Deus, Jesus Cristo, para a salvação, atuar no mundo e na igreja com graça. Percebe? Lembra que eu falei no primeiro domingo que nós falamos sobre a graça, que a graça ela é fundamento para as nossas ações cristãs, para a pregação do Evangelho, porque nós precisamos pregar centrado em que Jesus é graça de Deus, e eu não sou diferente de quem está lá fora, eu não sou merecedor dessa graça, assim como aquele que está lá fora. Então quando eu tenho que pregar Jesus, eu tenho que pregar focado no amor de Deus, não focado em que ele vai ser condenado. A pregação não visa coagir a pessoa,
mas salvar e falar do amor de Deus para a salvação daquela pessoa. E também as nossas obras, porque se eu desviar desse foco, de eu achar que eu tenho algum mérito naquilo que eu estou fazendo, servo bom, fiel, apartai-vos de mim, maldito, e vem servo bom e fiel, é aquele que fez o que devia fazer apenas, que era o que a gente devia fazer naturalmente, mas não faz por causa do pecado. As boas obras, as boas ações, nós agimos corretamente, sermos honestos, termos moralidade, sermos justos nos nossos negócios, fazermos as coisas como tem que ser feita, isso é minha obrigação desde o tempo da eternidade passada, quando Deus nos criou. Isso é minha obrigação, e eu só vou fazer isso centrado na graça. Eu só vou fazer isso por causa da graça de Deus, e eu tenho que continuar vivendo centrado na graça, porque é a graça que me permite viver, é a graça de Deus. Enquanto eu respirar, Deus está me permitindo viver pela sua graça, e eu não tenho como devolver esse favor, certo? Ok? Então, nossas ações, elas devem estar fundamentadas na graça de Deus, e é disso que Paulo está falando aqui. A gente já sabe que os textos bíblicos apontam para a salvação, a graça visa a salvação, né? E também sabemos que ela também visa a permanência da vida, para alcançarmos a salvação, mas não é somente para isso. Então a graça vai além. A nossa vida tem que estar fundamentada na graça de Deus, tanto que a gente viu lá em Hebreus que cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, certo? Portanto, estamos vendo aqui que é importante a graça de Deus na nossa vida. Lá em Atos 15:11 nós não temos todos os textos, tá? Mas lá em Atos 15:11 vai falar justamente sobre a questão, a gente sabe já sobre isso, né? Que tem tudo a ver com a salvação, mas cremos que fomos salvos. Atos 15:11, salvos pela graça do Senhor Jesus. Alguns textos eu vou citar, você pode abrir, se for rápido, não tem problema, abre a Bíblia aí, fica com ela aberta, nós vamos citar muito texto hoje. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram, sendo, Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Você vê que está ligado à salvação, no qual, Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Remissão dos pecados, remitir é perdoar o pecado. A graça é a razão pelo qual Deus nos perdoa os nossos pecados, sendo justificados. Justificação é a doutrina da salvação, que trata da exclusão de sentença de servidão penal no condenado. Ele foi justificado. Somos salvos pela graça, somos justificados pela graça, a remissão dos pecados veio pela sua graça, e pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é de Deus, é dom de Deus, é dado por Deus, a fim de que, Tito 3:7, a fim de que, justificados por graça, já falei sobre a justificação, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então a lista poderia ser maior, é só pegar mais aí texto aí, você vai achar um monte que está se referindo à questão da salvação. Então é visível a relação da graça com a salvação do ser humano, tá? Embora essa quantidade de textos, né, a gente tem que entender que a graça de Deus não se relaciona apenas com a salvação. A gente já falou que nem arranha, né? Aquela ideia de que a graça é favor imerecido. Além do novo nascimento, nós temos uma vida para viver. Eu me converti em 74, né? Aceitei Jesus em 74, e de lá para cá, minha vida tem que ser fundamentada na graça. A partir do momento que nós recebemos Jesus, fundamentado no fato de que Deus favoreceu a mim e a você sem mérito,
Muitas vezes nós começamos a achar que a gente tem mérito. Eu sou bonzinho, eu cuido da minha família, cuidei da minha família, eu sou bonzinho, eu sou um cara melhor do que os outros. Você lembra do fariseu lá, que Jesus reprovou? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Por isso a importância dessa doutrina, da gente entender que a gente não tem mérito. Por isso eu não tenho nada a reivindicar, ok? Sem dúvida, sem dúvida. E não ter mérito algum diante de Deus, sem dúvida, tá bom? Mas a gente pode esclarecer dúvida posteriormente no culto, tá, gente? Nunca ninguém veio perguntar nada, mas se quiser perguntar alguma coisa, a gente pode conversar um pouquinho sobre o assunto, porque às vezes é um assunto difícil de entender, né? Um assunto às vezes um pouco complexo, e nós nem fomos assim muito a fundo, e nem dá, porque isso aqui dá nó na cabeça dos maiores pensadores. A doutrina da graça dá nó na cabeça dos maiores pensadores da história que você já ouviu falar, certo? Então é um negócio complexo, não nesses pontos que eu estou abordando, que são importantes, mas em alguns desses sim, tá bom? Então, que eu estava falando aqui, então a graça, ela tem relação com outras situações da nossa vida. Por exemplo, Paulo, a minha graça te basta, e ele não estava falando sobre salvação. O problema do Paulo era a questão do espinho da carne, lembra? Deus responde para ele, a minha graça te basta. Então a graça vai sustentar a nossa vida cristã, mesmo em situações de um espinho na carne, por exemplo, como Paulo teve, né? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O importante para nós é que o poder de Deus se fortaleça em nós, e não que eu seja fortão, mas o poder de Deus fortalecido em mim. E para isso a graça, porque se sou eu que sou bom, então se vira aí, se é bom, resolve o problema, entende? Então é importante a gente ver. Então por que nós vamos passar? Por que isso também é importante? Porque nós vamos passar por dificuldades, aflições. Nós vamos passar, gente. Nós vamos passar por aflições. Você vai passar por aflições. Se não passou ainda várias vezes, eu já passei várias vezes, né? Por aflições, por necessidades, por perseguições no trabalho, por exemplo, por perseguições, angústias, e até por causa da pregação do Evangelho você vai sofrer perseguição. Então, nós não estamos falando de salvação, é a graça que vai me sustentar. É eu saber que eu não tenho mérito mesmo, e de repente a perseguição é para que eu acerte o meu eixo, que eu estou fazendo coisa errada. Eu tenho que ter essa certeza de que eu não tenho mérito todo o tempo na minha vida cristã. Não é somente para salvação, mas para viver a nossa vida cristã. Por isso, vivendo na graça de Deus, a gente tem que viver a nossa vida cristã na graça de Deus, tá? E por isso que Paulo fala exatamente isso, que eu tenho vivido, mais especialmente para convosco, no caso dos coríntios, né? Em Hebreus 13:9 vai dizer que nós devemos confirmar o nosso coração com a graça, né? Então, na nossa caminhada, o nosso coração, você pode trazer ele para o sentimento nosso que nós temos, de que Deus me ama. Ele não abre mão de mim nem de você, ele não abre mão da gente. Você tem que confirmar isso, porque num dado momento vai se ver dentro de um furacão. Você já se viu assim? Se não se viu, vai se ver ainda. Eu já me vi mais de uma vez dentro de um furacão, e você se sente perdido ali dentro. Eu tenho que ter convicção de que Deus me ama, porque é exatamente isso que a graça significa, é o amor de Deus por mim e por você. Se Ele deu Jesus, Ele dá todas as coisas juntamente com Ele, e isso é importante para mim e para você na vida cristã. Esse texto de Colossenses diz assim, como também, Colossenses 1:6, como também em todo mundo
está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Ouvistes e entendestes. Aprendizado. Entendestes a graça de Deus na verdade. Isso aí traz resultado. A sua vida dá fruto. Está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia. Vê a importância da graça na vida cristã. Está falando além de salvação. Que você entendeu, ouviu e entendeu sobre a graça de Deus na verdade. Vai haver fruto da sua vida que vai esparramar para outras pessoas, no seu trabalho, lá na escola, lá no hospital, lá onde você estiver, vai expandir isso aí. Mas isso você tem que ouvir e entender e saber que você não tem mérito, mas que Deus te ama profundamente. A graça, ela é abundante. Há muitos textos que falam sobre isso. A graça é abundante. A graça de Deus, ela é abundante. Ela é grande, ela é maximizada para mim e para você. E há vários textos que falam sobre isso, sobre a graça ser abundante. Tá? Nós não teremos tempo suficiente para citar tudo que é texto aqui. Eu vou citar alguns, ok? Então, por que ela é abundante? Porque eu e você precisamos viver a nossa vida cristã de forma intensa. Intensidade na minha vida cristã. É isso que Deus quer de nós. Por isso nós precisamos entender a função da graça na nossa vida. Lá em Romanos 5:20 diz assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí nós vamos ver novamente a questão do pecado relacionado com a graça. A graça é abundante, é intensa, e nesse texto mais uma vez a gente está falando da graça com o pecado. E a sua ligação com o pecado é muitas vezes mal entendida. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. E o Paulo começa aqui nesse texto, no capítulo 5 e no capítulo 6 de Romanos, ele começa a tratar essa questão. Porque alguns, sabendo da doutrina da graça, isso aconteceu lá no passado e acontece hoje aqui também, nos nossos dias. O pessoal começou, graça é autorização, então eu posso pecar à vontade, posso fazer tudo, porque onde abundou o pecado, então se eu pecar mais, então mais abundante ainda vai ser a graça. E não tem nada a ver, porque a graça é justamente um perdão para o seu pecado, que você não cometa mais e não faça mais. É ao contrário, não é uma autorização para eu pecar. Não é porque Deus não se incomoda, vamos dizer assim, Ele se incomoda com o meu pecado passado, ao ponto de perdoá-lo, que eu vou praticá-lo. Agora eu tenho perdão, então agora eu vou praticar. Pelo contrário, que isso seja uma força para que eu não caia no pecado. Não é autorização, não é tolerância com o pecado. Deus não tolera o pecado. E se eu não for achado nele, na graça, eu vou com o pecado, extinto no universo. Que será? Essa é a certeza das Escrituras. O mal, o pecado e o maldoso, aquele que viver na prática do pecado, será eliminado da história. Mas Deus ama o pecador, continua amando o pecador, mas nós não podemos usar a graça de Deus que nós recebemos, todos nós recebemos, contra o próprio Deus da graça. Porque quando eu recebo a graça e parto para a prática de pecado, eu estou usando a graça que Deus me deu de viver, de estar respirando, e estou usando a graça de Deus contra o próprio Deus, quando eu peco na minha vida.
Então que isso seja uma força para que nós não vivamos na prática de pecado. Olha o que ele fala lá na sequência: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, de forma alguma. Larga isso de vez, né? E mais na frente ele vai falar lá no 6,12, ele vai dizer assim, no 14 também: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que observais as suas paixões, porque o pecado não terá domínio sobre vós. A graça vem exatamente fazer isso, tirar o domínio do pecado, porque agora não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. Então nós não podemos usar a graça de Deus contra o Deus da graça, ok? Tem mais uma coisa: a graça é algo que a gente pode desenvolver, a gente pode crescer na graça. Como é que é isso? A manifestação da graça é ligada à pessoa de Jesus. A gente já falou sobre isso, não é? E a gente pode ver que na criação Jesus já veio com graça, sem pecado. Está lá em Lucas 2,40, diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E mais, Jesus cresceu na graça. Lembra? Jesus vem para ser o nosso paradigma de um homem sem pecado, de um homem que não pratica o pecado. Jesus é como a gente deve ser, é como eu e você devemos ser. Ele veio para ser o meu paradigma. Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O que o Paulo está dizendo é o seguinte: se eu não estiver imitando a Cristo aí, tu me corta de exemplo, continua imitando a Cristo. Percebe? Que é isso que Paulo está dizendo, a gente ser imitador. E Jesus cresceu na graça. Está lá 5:2:52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que a gente também possa crescer assim, na graça, diante de Deus e dos homens. Se Jesus, que não pecou, cresceu na graça, tirada está a ligação exclusiva, como na nossa cabeça muitas vezes parece, da graça com o pecado. Percebe? Percebe? Jesus não pecou, mas cresceu em graça diante de Deus e dos homens. Antes, mas vem cá, Joás, isso é Jesus, eu também, mas como é que é esse negócio? Jesus cresceu na graça, então também devo crescer na graça de Deus, é isso? Isso aí. Mas tem algum lugar na Bíblia que fala que eu tenho que crescer na graça de Deus? A gente precisa crescer mesmo? Precisa, para tê-la em abundância. Nós falamos da graça abundante, a graça é abundante. E aí o texto, que antes crescei na graça, 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça, nós temos que crescer na graça, e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescer na graça, uma ordem direta para mim e para você. Se Jesus cresceu, já é suficiente, eu tenho que crescer também na graça. Ora, se Ele que não é pecador cresceu, eu tenho que crescer na graça. Crescer é imperativo, né, gente? Verbo imperativo, né? Crescer, é ordem isso aí. Percebe? Mas como é que a gente pode crescer na graça de Deus? Como é que a gente pode se relacionar com a graça de Deus? Como é que eu posso me relacionar com a graça de Deus, de forma que eu cresça na graça de Deus, né? Primeiramente, com fé. Lá em Hebreus 4,16, você pode abrir aí, eu vou ler aqui. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus está no trono do universo e Ele governa o universo com graça.
é um trono de graça, é um trono de favor, é um trono de bênção. Antes do pecado existir, a graça de Deus. Antes do pecado existir, a cruz de Jesus. Deus já abençoou. Não importa a maldição que venha depois, porque a bênção de Deus veio antes. E nós achamos graça se chegarmos confiadamente no trono da graça. Percebe? Primeira forma que a gente tem. Por quê? Porque a fé é a porta de entrada para a graça de Deus. É por onde a graça de Deus flui, quando nós confiamos nele, quando nós cremos na sua bondade e no seu amor por nós, é onde a graça se desenvolve em nós. Somente assim. Tiago 4,6 diz assim, pode ir olhando aí: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, meu irmão, humildade, a graça tem tudo a ver com a humildade. Eu não tenho em mim, eu recebi, me deu de graça. Já viu a pessoa orgulhosa? Se oferece, não preciso disso. Já viu? Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Ele dá favor, ele enriquece de favor aos humildes, porque chega diante dele com humildade. Percebe? Tem mais uma forma aí? Responsabilidade. Está lá em Tiago, em Hebreus 12. Cuidem. Aqui eu creio que está se falando para cada um de nós em relação aos outros. Para mim em relação a você, para você em relação a mim. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Ninguém começa a se achar o bonzão. Não tem esse bonzão, não tem ungido, não tem isso aí, gente. Não tem, mais uma vez. Não tem. Todos nós estamos aqui de favor de Deus. Não tem. Ok? Ninguém se exclua da graça de Deus. Não comece a achar que você não precisa da graça de Deus, do favor de Deus. Você já está, o teu respirar você já está usando o favor de Deus. Você está respirando, você está na graça. Ah, mas não sou crente, está na graça, porque Deus está te permitindo a tua vida. Tem limite isso, hein? O pecado dos amorreus, você vê lá, gente, Deus põe limite a nossa vida. A pessoa começa a sair por aí fazendo bobagem aí ao extremo, aí confiado que você vai, não, está tudo bem, porque Deus me ama, e vai sair por aí fazendo, você tem limite. Presta atenção, e eu não sei qual é esse limite, e nem você sabe. E nem você sabe, mas Deus sabe qual é o seu limite. Morreu, Joás. Deus sabe qual é o meu limite. Cuidem que não se exclua da graça de Deus. Cuide de si mesmo, cuide do seu irmão. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, a gente recebeu um reino inabalável, um reino que não vai trocar de rei. Esse nunca mais será deposto. Um reino inabalável, ninguém mexe com esse reino. Inabalável. Retenhamos a graça, retenhamos esse favor, para que sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, com responsabilidade. Nós crescemos na graça, cuidando do reino que está dentro de nós, cuidando da nossa condição de servo desse reino. E para que a gente precisa crescer na graça? Para que você precisa de graça abundante? Você precisa e eu também. Por que nós precisamos? Qual é a finalidade disso? Primeiramente, essa frase, Karl Barth é um dos maiores, considerado o maior teólogo do nosso tempo. Já é falecido, claro, né? É um teólogo alemão e é considerado um dos maiores teólogos do nosso tempo. A graça deve encontrar expressão na vida, do contrário,
não é graça. O que isso quer dizer? Nós devemos expressar graça na vida. Nós devemos agir com graça com o não cristão e também com os cristãos. A gente deve expressar graça, favor. A gente deve fazer isso o tempo todo, tá? 2 Coríntios 9:8 vai falar assim. Você pode ler aí? Segundo Coríntios 9:8 diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, Ele supre você e você transborda. O que é transbordar, gente? Encher tanto o copo, eu já estou esvaziando, encher tanto o copo que ele cai pelas bordas, ele transpassa as bordas. O que isso significa? Que eu vou derramar graça para quem está ao meu redor, para que as pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus, para Deus fluir a sua graça através da minha vida para outras pessoas. É disso que está falando aqui. Aqui ele está falando especificamente em toda boa obra. E quando a gente fala em toda boa obra, assistência social, nós vamos falar de procedimento correto, honestidade, moralidade. Nós vamos falar de todas as boas obras que nós fomos criados lá na eternidade passada e nós não praticamos. Para que a gente tenha ampla suficiência e ainda superabunde em toda boa obra, transborde para os demais. Só para isso, lá em Atos 4:33, diz assim, que os apóstolos, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. O nosso testemunho vai ter fruto e vai ser dado em poder. Lembra? Recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O transbordar no testemunho passa pelo poder de Deus, porque o camarada só se converte se o Espírito Santo o converter. A minha eloquência não converte ninguém, mas eu tenho a obrigação de pregar. E o Espírito vai atuar. Como crerão se não há quem pregue? Se você não pregar, como ele vai crer? Então você precisa crer e você precisa pregar, dar testemunho. É ser testemunha. Olha, Deus fez na minha vida, mudou a minha vida, fez toda a diferença. Atos 4:33. Então, resultados de uma graça abundante, que você superabunda na obra de Deus, em toda boa obra, e que você dá testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e que a gente vai atuar também como dispenseiros da graça abundante. Como é que é esse negócio? Isso está lá no texto de 1 Pedro. Tem aqui, ó, para gente, se precisar, abre aí. Essa versão é revista atualizada, ok? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ligação dos dons do Espírito Santo com a graça de Deus. E aqui nós vamos falar de Paulo lá no primeiro texto que nós lemos, especialmente para com vocês, Corinto, igreja de Corinto, especialmente para com vocês, por causa dos dons de Paulo, que ele usava em favor da igreja, dons que o Espírito concedeu ao apóstolo Paulo, ele usando em favor da igreja, o dom que você usa. Por isso é importante você na igreja, porque o seu dom eu não tenho. Eu tenho os meus dons, Deus deu dons para mim, deu para você também. Se não há convivência, uma comunhão entre nós, eu não consigo ser um despenseiro dessa multiforme, porque ela é multiforme. Dom, a gente tem uma lista de dons aí, né? Poderia fazer uma lista aí de, 50 dons. Tem muito mais, gente. Tem muito mais.
que nem está citado aqui, o texto bíblico não se propôs a ser exaustivo na questão de dons. Dons dá um chinelo velho, né, com o pé descalço, com os dons. Chinelo novo, né? Velho não, velho é o que a gente tem, né? Ele dá um chinelo novo no seu pé descalço, o irmão lá, e esse dom é seu, e você não ministra ele para o irmão. Nós estamos usando a graça de Deus contra o Deus da graça. Percebe onde vai longe isso? Você quer ver mais aqui, ó? Esse texto aí, Romanos 12, 6, ele está falando assim: assim também nós, conquanto muitos, e aí nós vamos falar de dons, somos um só corpo em Cristo. Nós somos um só corpo em Cristo. E agora nós estamos falando dentro da igreja, além da graça dispensada, né? Despenseiros para o mundo, também a graça para os irmãos. Somos membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. O favor de Deus, Ele me deu e eu peguei, enterrei o meu talento, enterrei o meu dom. Não vou dar para o meu irmão, vou enterrar. Eu posso perder, sei lá. Se profecia, ele vai falar de alguns dons, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Eu estou seguindo adiante, né? O 6 terminou aí já. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. O que exerce misericórdia, isso é dom, que é dado segundo a graça de Deus. Quem exerce com misericórdia, com alegria. Quem exerce misericórdia com alegria. Perdoar o irmão, perdoar uns aos outros. Faça isso com alegria. Não espera ninguém te pedir perdão. Se te agrediu, se te ofendeu, dispensa o perdão. Não tem que pedir perdão. Melhor, não tem que perdoar porque pediu perdão. Se eu errar, eu tenho que pedir perdão. Mas eu não posso só perdoar se pedir perdão. Nós temos uma dívida impagável com o Senhor e fomos perdoados na cruz. Não pode ser aquela dívidazinha que o irmão falou uma coisa que eu não gosto, que eu não gostei, então eu estou magoado, não vou mais na igreja, sabe? O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, pegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso aí tudo é graça de Deus, é dom que Deus concede para que a gente cresça como um corpo, para que a gente se edifique. Percebe? Então os dons que nós exercemos, né, na igreja, né, lá em Efésios vai falar assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A graça, isso está lá no Efésios 4, 7. A graça foi concedida a cada um de nós segundo o dom de Cristo. Ele vai seguindo a sequência. No versículo 11, ele começa a dizer o seguinte: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Com que finalidade Ele concede esses irmãos, com esses dons? Com que finalidade? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. Do seu serviço. Seu, igreja, serviço. O pastor não realiza o serviço do irmão. Do seu serviço. Os nossos dons
são concedidos e são aperfeiçoados pelo ensino, pelo exemplo de líderes. Esses dons aqui são líderes na igreja, apóstolos, evangelistas. Isso aqui é dom, viu, irmão? Não é cargo. Então, apóstolo fulano de tal, negativo. Isso aqui é dom. Estou falando de dons. O texto 7 rege. Olha lá, o caput lá rege. A graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. E ele subiu, ele vai falar isso na sequência até o 11, ele subiu ao céu e trouxe dons aos homens. Deus veio com dons, Jesus veio com dons aos homens. E esses dons são esses aí, para o aperfeiçoamento dos santos. E aqui ele está falando de alguns dons de liderança na igreja. De liderança, dons. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Eu vou falar aqui uma coisa para chocar você. Em nenhum outro lugar do Novo Testamento existe essa palavra pastor referindo-se ao líder da igreja. Toda vez que é citado se refere a bispo e presbítero, que tem a obrigação de pastorear a igreja. Em todo o Novo Testamento, pode caçar em casa lá e fuçar e entender que isso aqui é dom. E tem pastores hoje na igreja, que a gente chama de pastor, alguém que é profissional ou não, voluntário, mas tem pastores na igreja hoje que não tem o dom pastoral. Não tem o dom pastoral, mas ele pode ter um dom de evangelista, um dom de apóstolo. Apóstolo, a gente vai falar sobre isso, sobre liderança. Apóstolo é um missionário, vai para outra cultura, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E a visão é de aperfeiçoar os santos. Deus concede. Então tudo isso aí está embutido na graça de Deus, na graça para que você consiga desempenhar o seu serviço da forma correta, através do ensino dos mestres, dos pastores, dos evangelistas, e através dos exemplos desses servos de Deus também, como você também, até que todos cheguemos à unidade, do pleno conhecimento, a unidade da fé, uma fé única, um pleno conhecimento do Filho de Deus, uma perfeita varonilidade. Eu vou ser o mesmo varão que Jesus foi. Isso é um homem maduro, é alguém que anda como Cristo, que distingue e discerne o bem do mal como Cristo. E a gente precisa atingir essa estatura da plenitude de Cristo. Ele é o nosso paradigma. Para quê? Para que a gente não seja mais como meninos agitados. Você já viu meu neto? Ele não para quieto, né? Ele corre para lá, corre para cá. Ele é agitado também, né? Toda criança é assim, saudável, né? Quando está doentinho, você logo vê que fica sentado num cantinho. Mas quando é... Por quê? Porque ele está agitado. Ele quer brincar com isso, quer brincar com aquilo, com um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele mal começou a brincar, daqui ele para, já vai brincar com outra coisa, não é assim? Menino, é uma criança, e a gente não pode ser criança na vida espiritual. Todos nós somos chamados à maturidade, todos nós. Alguns vão ser líderes, porque vão receber dons para a liderança, mas todos nós temos que chegar à maturidade, sem nenhuma exceção. E a gente tem que buscar isso. E só vamos buscar isso na palavra de Deus e crescendo na graça de Deus, porque senão a gente vai ser levado por qualquer vento de doutrina, e é bem fácil, né? Ser levado por um vento de doutrina. Você não serve, não tem maturidade, você toma leite em vez de comer o alimento sólido. É uma criança, é característica de uma criança. Quando você pega um texto da Bíblia, não consegue entender o que o texto está falando. E aí você vai ser levado pela artimanha dos homens. Isso a gente vê direto aí, gente. Artimanha, astúcia, e o cara te induz ao erro. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo daquele que é o cabeça. E vai outros, né, gente? Coríntios 12, 13, 14, tudo falando sobre dons. Lê lá, lê lá. Tá certo? Amém? A gente precisa crescer na graça, crescer.
Nós vamos terminar. Nós vamos terminar. Eu queria falar rapidamente sobre um tema que tem ligação, mas não é de grande importância. Em primeiro lugar, eu quero começar por esse assunto. Não tem grande importância, mas está dentro do tema graça. Existem duas linhas dentro da soteriologia principais, e elas se contradizem: calvinismo e arminianismo. De onde vem calvinismo? João Calvino afirma que pela graça Deus predestina pessoas. Eu vou falar de uma forma bem genérica. São 5 itens que Calvino lista, tá bom? E o Jacob Arminio, ambos são contemporâneos, século XVI. Estão falando de 500 anos lá atrás. Mas esse tema é controverso desde o início do cristianismo. E eu vou explicar por quê. Então eles ambos são contemporâneos, tá? O Calvino é um pouco mais velho que o Armínio, né? Ambos são da Europa. Por que dessa controvérsia? Vou falar rapidamente. Existem dezenas de textos na Bíblia que falam que o homem é predestinado pela graça de Deus para a salvação. Estão lá. Por outro lado, existem dezenas de versículos que atribuem ao homem a responsabilidade de receber a graça de Deus. E portanto ele pode receber ou não pode receber. Dentro da linha calvinista, a graça é irresistível, mas isso só tem no texto do Calvino. No texto bíblico, não. Então nós temos que entender uma coisa: as duas situações se contradizem, e são textos bíblicos. Estamos falando de Bíblia. Estamos falando do que? Portanto, palavra de Deus. Uma palavra de Deus se contradiz? Na nossa mente se contradiz. Na nossa mente se contradiz. Mas lá em Deus não. Ambos têm base bíblica e são contraditórios. Existe uma divisão nas igrejas. Então, por exemplo, igrejas batistas são calvinistas, presbiterianas são calvinistas, Assembleia de Deus, metodista, anglicana são arminianas. Entendem que o homem tem livre poder de optar pela graça ou não, enquanto que a linha calvinista entende que não. Se ele vai ser salvo, então já foi salvo, escolhido por Deus, separado, então ele será salvo e ele não vai rejeitar a graça de Deus. Tudo isso tem trazido muita dificuldade dentro do cristianismo, né? Quem é calvinista discorda de quem é arminiano e vice-versa. E não tem como chegar num acordo se tem base bíblica nos dois. O que a gente chega à conclusão é que se eu aceito um, eu rejeito o texto das Escrituras. E se eu aceito o outro, eu rejeito o texto das Escrituras. E já tinha um tempo que pensava exatamente assim, e nunca entrei em demanda de discussão sobre isso, porque não vale a pena. Primeiro, não é importante, e vou já dizendo de cara, não é importante. Lá em Jonas 2,9 diz: ao Senhor pertence a salvação, não pertence a você e a mim, ao Senhor pertence a salvação. Eu não tenho direito de dizer se você é salvo ou não é. Entendeu isso? É a Ele que pertence, e por isso não ficou claro para mim e para você. Por quê? O que salva não é a soterologia, o que salva é Jesus Cristo, morto e ressurreto, crucificado. É Jesus quem salva. E sobre isso tem orientação bíblica, Joás? Tem orientação bíblica sobre isso, mas as duas linhas se recusam em receber essa orientação bíblica e continuam discutindo sobre o assunto. Ambas estão certas. Eu vi o professor lá da Faculdade Teológica Batista de São Paulo falar uma coisa que eu já tinha isso em mente. Eu achei muito interessante a forma como ele falou. Esse cara é o professor Lourenço Stélio Rega.
é doutor em teologia, ele tem vários livros publicados, centenas de artigos publicados, inclusive livros sobre grego, que abrange o Novo Testamento. Ele falou uma frase muito interessante, ele falou assim: eu sou calviniano. Eu tanto creio na soberania de Deus, como eu creio que o homem tem essa livre tomada de posição, porque ele é responsável pelo seu pecado, e se ele rejeitar a graça, ele é condenado. Mas como é que isso funciona? Uma coisa contradiz a outra. É verdade, contradiz-se. E o que acontece? Dentro desse contexto, o Senhor pertence à salvação, pertence a mim. E tem alguma orientação bíblica sobre esse tema aí? Tem. 2 Timóteo 2,23. Repele questões insensatas e absurdas, pois só sabes que só engendram contendas. Para com isso, meu irmão. Deixa o Senhor cuidar da salvação. Eu não tenho condição intelectual. Nós estamos discutindo isso há 600 anos. 600 anos. E gênios da Bíblia, não sou eu que vou discutir isso. Gênios da Bíblia. Caras que escreveram dezenas de livros com centenas e milhares de páginas sobre a Bíblia. Sabem muito mais do que eu. Não chegaram a uma conclusão. Tem grandes nomes em uma linha e grandes nomes em outra. E o que está encoberto para mim pertence ao Senhor. E não foi só em 2 Timóteo 2,3 que Paulo fala isso. Ele fala também no Tito 3,9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Evita, porque não tem utilidade. Não tem utilidade isso. Eu tenho que pregar Jesus, e a pessoa precisa receber Jesus, e a salvação pertence ao Senhor. Vamos terminar? Quando ele falou isso, eu me identifiquei. Eu sou calviniano. Eu creio na soberania de Deus profundamente, e creio que quem for condenado rejeitou a graça de Deus. É assim que as Escrituras nos ensinam. Principalmente, nós vamos saber que conseguimos saber um pouquinho mais sobre a graça, entender um pouquinho mais sobre a graça, eu creio. Posso afirmar que apesar de 3 domingos a gente está estudando, a gente não viu nada, gente. Ainda é fragmento. Já abordou algumas partes aí importantes, mas precisamos crescer na graça. Então foram 3 domingos, né? A gente viu bastante coisa. Então nós podemos aceitar o seguinte: que nós somos salvos pela graça, sem problema nenhum. É isso aí mesmo, né? Precisamos viver a graça, não somente ser salvo pela graça. Precisamos viver na graça de Deus. Assim como Jesus cresceu na graça de Deus, eu preciso crescer na graça de Deus. E mais, preciso tornar veículo da graça de Deus. Transbordar a graça de Deus para outras pessoas, através do testemunho e da prática de boas obras. Na igreja, servir aos irmãos com graça, com o nosso talento, aquele que é só meu, aquele dom que Deus me deu. Aquele dom que Deus me deu, eu disponibilizar aos meus irmãos em Cristo Jesus. Amém? Com isso a gente termina nosso estudo sobre a graça. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. E porque nós precisamos da tua graça. Queremos colocar nossa vida nas tuas mãos. Rogar, Deus, a tua misericórdia, a tua graça para conosco. Nos ajuda, Senhor, em tudo que nós ouvimos, para que a gente entenda qual é a tua vontade, a tua perfeita vontade para a nossa vida. E como princípio básico, sem dissensão entre nós,
isso é princípio da tua palavra o tempo todo, mas nós insistimos em nos dividirmos por termos opiniões diferentes.